Muito bem, saindo do Eric, a gente vai diretamente para o César Bergo. César já está aqui com a gente na tela. César, o César foi uma brincadeira aqui com o Eric, e o Eric foi capaz de prever o Watts como vice da Câmara, isso ainda no dia 18 de julho. E o Eric morou no Brasil e ele trouxe a referência da Mãe de Ná. Eu disse, então pronto, o jogo está feito aqui, eu vou sair da Mãe de Ná e vou para outro, né? Para outra pessoa capaz de fazer previsões, no caso do César Bergo, previsões econômicas. César, a gente está de novo aqui hoje, falamos ontem, voltamos hoje, justamente por essa questão dos juros, porque uma das últimas perguntas que eu fiz a você ontem foi justamente essa tensão entre o presidente Lula e o Banco Central. Hoje se divulga que essa ata da reunião do Banco Central, onde o Banco Central, apesar de, naquele momento, manter ali a taxa em 10,5, diz, olha, não hesitaremos ou não hesitará, no caso do Banco Central, em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação, a meta se julgar apropriado. Era preciso essa frase nessa ata, César? Boa tarde, tudo bom, Léo? É Tudo uma bem. satisfação estar com vocês aí. De fato, surpreendeu essa colocação do Banco Central, que ele colocou mais um tempero aí nessa questão aí, né? Então, nós temos três questões importantes que ele elencou nessa ata que ele divulgou. Primeiro foi, obviamente, essa questão de não hesitaremos, né? E aí significa que há uma perspectiva, inclusive, de aumentar a taxa de juros, porque até então se acreditava apenas em manter a taxa e não baixar, né? Depois, outra questão também foi envolvendo a economia americana, com relação à perspectiva de recessão e também a política monetária restritiva. E, por último, ele comenta também um fato importante com relação à política fiscal, que ela deve caminhar conjuntamente com a política monetária, ou seja, no mesmo sentido. Então, ela coloca essa responsabilidade do governo e é exatamente aí que entra a questão, porque hoje sabemos que existe uma condução da política fiscal pisando no acelerador e a política monetária pisando no freio. Isso afeta diretamente o que você está falando, a colocação em perspectiva de taxas de juros, viu, Léo? César, mercado de hoje, depois daquela confusão de ontem, como você observa, o que é que você nos traz de informação? Ó, de início ele começou calmo, né? Caindo o dólar, subindo bolsa, o que já era esperado, né? Porque ontem foi muito estresse, né? E apesar de ter um estresse no início, na parte da manhã, à tarde também já fechou melhor o mercado. O dólar ficou ali na faixa de 5,66, 5,65, ou seja, ainda está alto, ainda está alto. Existe perspectiva de baixar, porque o Japão recuperou praticamente as perdas que tinham acontecido ontem. Então, o mercado internacional, apesar do estresse, ele caminhou no sentido de um equilíbrio e o mercado brasileiro não foi diferente, né? Do ponto de vista prático, o que a gente viu foi a recuperação de algumas ações, sobretudo de bancos, a notícia de bons resultados para os bancos. Então, isso colaborou para que o nosso índice fechasse positivo e o dólar negativo, viu, Léo? Muito bem, muito bem. César, só mais um detalhe aqui, ainda desse assunto econômico. O número 2 de Haddad, do Ministério da Fazenda, defendendo a autonomia do Banco Central. O Dário Durigan disse que a independência das decisões garante que não haja oposição política, que haja diálogo técnico, que haja entendimento. É disso que se espera, na verdade, né, César? Não tem jeito, É né? verdade. Se espera uma independência, mas menos tensão. É como a gente começou a dizer aqui no início. Essa frase precisava, essa frase ali, como se fosse uma resposta ao quê? Ao presidente da República, entendeu? Assim, sei. Não, é verdade. É importante dizer que essa autonomia do Banco Central não é uma decisão do Ministério da Fazenda. Foi o Congresso que definiu que o nosso Banco Central teria autonomia. Do ponto de vista prático,
existe tanto a questão da política monetária como a política cambial, né? Nós estamos agora vivendo essa crise no aumento do dólar, e tem a política de crédito também. Então, o Banco Central ele age em várias frentes, né? Então, do ponto de vista prático, não tenha dúvida que essa colocação dessa frase ali na ata acaba criando alguns ruídos, né? Não tenha dúvida. Isso é ruim, né, para o mercado, porque as pessoas ficam na perspectiva aí de alguma alteração, sobretudo na questão da taxa de juros, mas o comportamento do mercado parece ter absorvido bem essa frase, porque o mercado futuro de juros, a questão também não teve nenhum solavanco, né? O que mais pesa hoje é essa política dos Estados Unidos, que parece até um poker, viu, Léo? Então, ali você coloca os presidentes dos Federal Reserves lá, porque lá nos Estados Unidos é diferente daqui. Lá são vários bancos centrais capitaneados pelo Fed. E cada presidente diz uma coisa. Uns dizem que vai baixar a taxa de juros, outros dizem que vai manter, mas essa é a notícia, pelo menos os analistas de mercado acreditam que em setembro pode haver uma baixa da taxa de juros americana. Isso é positivo para o Brasil, se houver a baixa da taxa de juros. O que não é positivo é a perspectiva de recessão, porque sabemos que a política dos Estados Unidos, sendo a maior nação capitalista do planeta, né, influencia tudo, inclusive a questão da pauta comercial, ou seja, impacta aqui diretamente o Brasil também, se acaso vier a recessão nos Estados Unidos, não tenha dúvida. Mas do ponto de vista prático, o que a gente viu, nós assistimos hoje, foi um mercado mais calmo, mais tranquilo. Eu acho que a perspectiva para a semana é essa aí, pelo menos no tocante ao mercado financeiro. Muito bem, César Bergo, muito obrigado, um forte abraço para você. Ainda não boa noite, boa tarde, mas aproveite bem aí a sua terça-feira. Fala. E a minha bola de cristal diz que as meninas vão passar, viu? Está ganhando de 3-0 lá. Um abraço. Mas agora essa tá fácil, né? Nesse horário aqui tá fácil essa aposta. Tá bom. Já vão ganhar pelo menos a medalha de prata. Um abraço, Léo. Um abraço. Tchau, meu amigo.